Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre queda dos corpos, tá ok? Assunto simples, né? Dentro da parte de movimentos. Ainda falando dos movimentos escalares, né? Ok? Nós estamos falando de grandezas escalares, tá certo? Então faz parte aí dos movimentos uniforme e movimento uniformemente variado, tá ok? São assuntos que estão dentro da parte de cinemática, tá bom? Bom, então queda dos corpos, tá ok? Queda dos corpos, e você também pode encontrar aí nos livros como queda livre, tá ok? Então, você pode encontrar essas duas formas. Então, esse assunto, ele é nada mais do que uma aplicação dos movimentos, tá ok? Dos movimentos. No nosso caso aqui, o movimento uniformemente variado, tá ok? Então, é uma aplicação dos movimentos, do movimento uniformemente variado, tá certo? Então, nós vamos aplicar aquelas funções e a equação do movimento uniformemente variado nesse tipo de movimento. Primeiro a gente vai ter que entender o que é uma queda, lógico, para depois fazer as adaptações. Vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui uma certa altura, né? Uma altura qualquer. Vamos supor que seja de um prédio. Pronto. Então aqui tem um prédio. E este prédio está a uma certa altura, que eu vou chamar essa altura de H. Tá ok? E de cima deste prédio vai cair uma pedra, vai cair um corpo, tá ok? Então, de cima desse prédio, nós vamos ter um corpo e este corpo ele vai cair, tá certo? Quando nós dizemos que um corpo cai, é porque ele foi abandonado dessa certa altura, tá ok? Então vamos supor que seja esse pincel, tá ok? Quando ele está em queda, é porque ele foi abandonado, ou seja, ele estava em algum ponto seguro e simplesmente ele se desprendeu e ele vai cair. Okay? É diferente de que ele ser arremessado, por exemplo. Então a gente arremessar um corpo é diferente de deixar ele cair. Então ele está aqui, certo? A primeira coisa que eu observo é que ele está com a velocidade igual a zero. Ele está paradinho aqui em repouso e, por algum motivo, ele cai, certo? Ele cai, então ele sai do repouso e aumenta a sua velocidade. Então, isso que vai caracterizar uma queda livre. Então, a queda livre, ou a queda dos corpos, ele inicia a partir do repouso. Então, nós temos um corpo que está em repouso, certo? A uma certa altura. Em repouso, ou seja, a sua velocidade, né, a velocidade inicial dele é igual a zero, certo? Ou seja, a velocidade inicial é nula. Então, a primeira coisa que nós vamos observar, ó, velocidade inicial é nula. Tá ok? Certinho? E o que, que vai acontecer? À medida em que ele vai caindo, à medida que esse corpo ele vai caindo, a sua velocidade vai aumentando. Aumenta por quê? Certo? Primeiro porque nós temos um fator agindo. Certo? Existe um outro fator físico que vai agir neste corpo para que sua velocidade aumente. Mas a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: ele sai do repouso e a sua velocidade aumenta, ou seja, a sua velocidade está passando, não é, de valores, né? Valores e valores. Ou seja, ela está mudando de valor,
Se ela está mudando de valor, então a queda livre ou a queda dos corpos é um movimento uniformemente variado. Porque quando este corpo chegar no solo, ele vai chegar com uma velocidade v, que é diferente de zero. É diferente de zero. O corpo está lá em cima. No momento em que ele é liberado, não é isso? No momento que ele é liberado, que ele cai, a sua velocidade vai aumentando gradativamente até chegar no solo. Tá ok? Se quando ele, por exemplo, vamos pensar o seguinte, se eu largasse esse corpo aqui em cima e fosse um movimento uniforme, por exemplo, eu larguei ele aqui, ele está com uma velocidade igual a zero. Se eu largasse ele no movimento uniforme, ele continuaria com a velocidade igual a zero, continuaria no repouso. Mas não é isso que acontece. Ele vai aumentando sua velocidade gradativamente, certo? É porque está agindo nele uma aceleração e o movimento é uniformemente variado. É por isso que nós vamos utilizar as funções e equações, né? As funções e a equação do movimento uniformemente variado, certo? Ou seja, eu tenho agindo para baixo, sempre para baixo, a gravidade. A gravidade que para a gente vai substituir a aceleração, certo? Então, o que faz a velocidade diminuir é a aceleração, né? Quer dizer, no caso aqui é aumentar, né? O que faz a velocidade aumentar é a aceleração. Neste caso, vai ser a aceleração da gravidade, porque nós vamos ter aqui a gravidade, certo? Então, aqui a Terra. A gravidade, ó, sempre agindo no sentido, né? Que aponta aí para o centro da Terra, tá ok? Então a gravidade é isso, ó, ele vai agir, né, apontando para o centro da Terra, tá ok? Certinho? Então essa gravidade ela sempre vai apontar para baixo, tá ok? Ela sempre vai apontar para baixo. Então nós temos a gravidade agindo aí para baixo, tá ok? Então vamos começar aqui a fazer as adaptações. Vocês verem como é bem simples, certo? Primeiro, a da velocidade. Ok? Como é que a gente calcula a velocidade? É bem simples. Eu pego a função do movimento uniformemente variado, eu percebo o seguinte, que a velocidade ela age para aumentar, não é? Desculpa, a gravidade, ela age para aumentar a velocidade, tá ok? Então, ó, a gravidade, neste caso, ela aumenta a velocidade. Por que aumenta a velocidade? Para este caso, porque o corpo está caindo para baixo e a gravidade aponta para baixo. Então, é ela que é o fator que vai fazer com que essa velocidade aumente. Tá ok? Então, a velocidade é o seguinte. Para o movimento uniformemente variado, velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Isso que nós vimos lá do movimento uniformemente variado, a função velocidade. Tá ok? Só que para queda livre, a velocidade é o quê? Inicial é zero. E a aceleração, aqui nós trabalhamos com a gravidade. Tá ok? Então, velocidade final é igual, ó, gravidade vezes o tempo. Pronto. Este tempo, gente, é o tempo de queda. É o tempo que ele vai cair. Então, se eu pego até o final, aqui, é o tempo que ele vai do teto até o solo. Mas eu posso pegar qualquer ponto, tá ok? Qualquer ponto. Basta eu saber qual é o tempo que ele chegou neste ponto. Então, essa é a primeira. No caso do espaço, a função espaço, certo? A função espaço, movimento uniforme, né? No caso uniformemente variado, é esta, né?
espaço final, espaço inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado, né? Vamos colocar logo meio na frente, para poder ficar mais completo, né? Então, a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá certo? Então, essa é a função espaço. Eu vou fazer as adaptações, tá ok? Olha aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai observar, no caso, é a velocidade inicial, que é igual a zero, igual a de cima, ó, e a aceleração, que eu vou substituir pela gravidade. Só que tem um espaço inicial, tá ok? A gente pode fazer da seguinte forma, para ficar mais simples. Eu posso passar isso aqui para o primeiro membro. Aí eu vou ficar com um intervalo de espaço, tá ok? Então vai ficar assim, ó, espaço final menos inicial vai ser igual velocidade inicial vezes tempo. A velocidade inicial é zero. Zero vezes t é zero, tá ok? Então eu já sei que esse primeiro aqui é zero, primeiro termo. Vai ficar então a metade da aceleração que eu substituí pela gravidade. Então a metade de g t ao quadrado, né? Então aqui vai ficar metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Pronto. Esse espaço final menos o inicial, trazendo para cá, posso chamar de um intervalo de espaço, ó, igual a metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Esse intervalo de espaço vai ser o espaço que ele percorreu, ou seja, vai ser a altura que ele caiu. Então, aquele ΔS eu posso substituir por H, que é a altura da queda, tá certo? A altura, né, em que esse corpo caiu, que ele se deslocou. Um ΔS pode ser, ó, substituído por H, ó. A altura é igual a metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Pronto. Então, nós já fizemos a segunda adaptação. Tá ok? Lembrando que ambos, né, tanto a velocidade quanto a altura aqui, serão positivos. Tá ok? Porque nós estamos tratando a gravidade no mesmo sentido da queda. Gravidade positiva. Tá ok? Então não pode esquecer disso. E a equação de Torricelli? Tá ok? Então a equação de Torricelli, nós também podemos fazer uma adaptação bem simples. Tá ok? Ó. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o espaço. Aqui é bem simples, né? Bem direto. Ó. Velocidade inicial, nós já sabemos que é zero. Pronto. E a aceleração é a gravidade e o espaço é a altura. Pronto. Então, velocidade ao quadrado vai ser igual a duas vezes a gravidade vezes a altura. Posso deixar desta forma, ok? Ou V é igual a raiz de duas vezes a gravidade vezes a altura. Então, pode ser escrito dessas duas formas, ok? Sem problema nenhum. Né? O expoente de um lado ele vira índice da raiz do outro. Então, v ao quadrado de um lado vai ser igual a raiz, né? A velocidade vai ser a raiz do segundo termo. No caso, duas vezes a gravidade vezes a altura. Certo? Só um parêntese aqui quanto a essa gravidade. A gravidade, tá ok? O valor de G na Terra, ele é de aproximadamente 9,8. Né? Ele é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá ok?
que é a mesma grandeza da aceleração. É por isso que nós fazemos essa substituição, tá ok? A substituição da aceleração pela gravidade. A nível de cálculo, para facilitar, ok? Nós arredondamos isso aqui para 10. Então, possivelmente, vocês irão encontrar aí nos livros o valor da gravidade como 10. Tá ok? Mas isso não impede de você encontrar questões com 9,8. Tá ok? Então, você pode encontrar com 10, fazendo o arredondamento, tá ok? E o 9,8, que é uma média. Tá certo? Que é uma média dessas gravidades. Então você pode encontrar as duas formas. Se encontrar 10, ótimo, fica mais fácil. Tá certo? Mas você tem que se preparar também para encontrar valores, né? 9,8, 9,81 e por aí vai. Tá ok? Então essas são as adaptações. As adaptações para a queda livre. Lembrando que queda livre é caracterizado por velocidade inicial igual a zero. Ou seja, ele começa do repouso, tá bom? Ele inicia aqui do repouso. Certinho? Vamos ver como é que a gente consegue fazer uma questão, né, uma situação trabalhando com, né, a queda livre. Vamos ver aqui um exemplo bem simples. Tá ok? Então, um exemplo que diga o seguinte. Vamos supor, né, que um corpo aí, ele em queda livre, ele demore 2 segundos para alcançar o solo. Ok? Então, um corpo, né, em queda livre, isso aqui é importante, em queda livre, ele demora 2 segundos para alcançar o solo. Tá ok? O que a gente vai querer calcular aqui? Qual é a velocidade que ele chega no solo e de qual altura ele está caindo, certo? Considerando que a gravidade na Terra, né, a gravidade nesse local, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então vamos lá. Bem simples. Primeiro a gente encontra a velocidade, certo? Velocidade é igual a gravidade vezes o tempo, ó. Ok? Então a velocidade vai ser igual ao quê? A gravidade é 10 e o tempo é 2. Lembrando que eu só posso fazer direto porque estão na mesma unidade. Ok? Então a gravidade é igual a 10 vezes 2, né? No caso a velocidade vai ser 20 metros por segundo. Ou seja, depois de 2 segundos de queda, a velocidade já está em 20. Né? 20 sai do zero, né? No primeiro segundo é 10, no segundo de queda é igual a 20. Tá ok? Então nós encontramos aqui, ó. A altura é a metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado, né? Ok? Então a altura vai ser igual ao quê? Ó? A metade, gravidade é 10 e o tempo é 2. Ó. No caso, 2 ao quadrado. Tá certo? Então a altura vai ser, né, metade de 10 vezes 4. Pronto. 4 dividido por 2 vai ser 2, né? Vai sobrar 2. Ó. Então a altura também é de 20, né? A altura, ó, 2 vezes 10 vai ser 20 metros. Pronto. Então, utilizando, né, as funções e a equação, né? Se a gente fizer para o Torricelli, tá certo? A gente vai encontrar também a velocidade semelhante, né? A altura é 20, ó. 20 vezes 10 dá 200 vezes 2, 400. Não é? Raiz de 400 é 20. Olha aqui, ó, utilizando a equação. Vocês verem bem aqui, ó, como eu encontro o mesmo valor de 20. Ó. A equação diz o quê? Ó? Raiz de 2 vezes g vezes h. Então vai ficar igual, ó, a raiz 2 vezes 10 vezes 20. Ó.
esse valor aqui vai ser igual a 400, certo? Isso aqui vai ser a raiz de 400. 10 vezes 20, 200, vezes 2, 400. Raiz de 400 vai ser igual a 20. Ok? Então, com isso, nós finalizamos a aula de hoje. E até a próxima.